Essa pandemia mexeu muito com as pessoas. Na era das redes sociais, o pânico disseminado pela mídia parece ter ganhado novas dimensões, proporções. A politização de tudo acirrou ainda mais os ânimos, recrudescendo o tribalismo na sociedade. E nesse ambiente tóxico está bem complicado travar qualquer debate sério. Vejamos, por exemplo, o caso da menina Isabelle, que morreu poucos dias após tomar a vacina da Pfizer. Ela tinha apenas 16 anos. Sua mãe garante, a filha não tinha doença autoimune. Eu nunca soube que a minha filha tinha nada, ela sempre teve uma vida saudável, declarou Cristiane em entrevista concedida à Rádio Jovem Pan. Em todos os exames, a Isabelle nunca teve nada. Foi depois que ela tomou a vacina, afirmou a mãe. O relato é o mesmo de Geraldo Sobrinho, secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde a garota morava. Pelo que os especialistas falaram, provavelmente ela não tinha nada disso. Essa coisa foi desencadeada agora, por isso a mãe tem toda a razão, salientou Sobrinho à rádio. A menina nunca passou com doença pela rede pública, afirmou. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, porém, sustenta que o óbito não está relacionado em hipótese alguma ao imunizante. Cerca de 50 especialistas da pasta argumentam que Isabelle teve púrpura trombótica trombocitopênica, PPT. Trata-se de um distúrbio raro, que envolve a formação de pequenos coágulos por todo o corpo, bloqueando o fluxo de sangue para os órgãos vitais, como o cérebro e coração. Mas como afirmar com certeza que a morte não teve relação com a vacina, como fizeram vários veículos de comunicação usando essa fonte? É muita coincidência, né? A menina ter morrido justamente da doença autoimune que pesquisadores israelenses associaram à vacina da Pfizer em casos raros. Não é mesmo? Você está usando a exceção como regra, atacam aqueles que parecem vender vacina como panaceia. Sim, é um efeito bem raro, pelo visto, felizmente. Mas, em primeiro lugar, toda a vida importa, né? Era esse, ao menos, o discurso da turma. Em segundo lugar, com a imprensa ocultando os casos, ficamos sem saber quantos são ao certo. E, por fim, é raro criança morrer de Covid também, sabiam? Bem raro. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos cerca de 650 mil mortes associadas ao Covid desde o começo da pandemia. Desse total, cerca de 400 foram pessoas abaixo de 18 anos de idade. E não sabemos das suas comorbidades. 400 em um ano e meio, num país com 320 milhões de cidadãos e 74 milhões de crianças e adolescentes, segundo o último levantamento em 2010. Ou seja, 400 mortes para 74 milhões representam 0,0005%. Entenderam? Só para efeito de comparação, morrem todo ano algo como 4 mil crianças afogadas nesse país. Por que a vacina experimental em crianças ignora as estatísticas de baixíssimo risco de óbito? E isso sem falar que a própria OMS é cautelosa quanto à vacinação de crianças e adolescentes. No seu site oficial consta o seguinte da última atualização no final de julho. Crianças e adolescentes tendem a ter doença mais branda em comparação com adultos. Portanto, a menos que façam parte de um grupo com maior risco de Covid grave, é menos urgente vaciná-los do que pessoas mais velhas, com condições crônicas de saúde e profissionais de saúde. São necessárias mais evidências sobre o uso das diferentes vacinas do Covid em crianças para poder fazer recomendações gerais sobre a vacinação de crianças contra o Covid. Quando você mostra isso, o gado Doriana vem apontar para a seletividade no uso da fonte. Você não demonizava a OMS? Ao contrário, usar como fonte o bastião da ciência contra eles mesmos mostra que eles são os seletivos, ora bolas. Ou seja, nem a OMS recomenda de forma aberta e direta a vacinação de adolescentes, pois tem ressalvas, prefere a cautela. O Ministério da Saúde do Brasil adota a mesma postura de precaução. Não obstante, governadores ignoram isso e afirmam que vão continuar vacinando mesmo. E o STF,
por meio de uma decisão monocrática de Lewandowski, autoriza esse absurdo. Quem precisa de poder executivo, né? É a ciência feita sob medida para os interesses de lobistas de vacina. Só pode. Enquanto isso, o ministro Queiroga testa positivo para a Covid e precisa ficar em quarentena em Nova York. Qual a reação da imprensa? Além da total falta de sensibilidade, sem sequer desejar uma pronta recuperação ao médico, culpam o próprio indivíduo por ter contraído o vírus chinês e usam o caso para ataques desnecessários. Vejam só alguns exemplos aí do Globo. Além da falta clara de empatia, falta coerência e lógica também a essa turma militante. Ora, Queiroga está vacinado, ao contrário do presidente Bolsonaro, demonizado. Queiroga pode tranquilamente jantar dentro de restaurantes em Nova York, ao contrário do presidente. Em vez de questionar, portanto, o absurdo do tal passaporte vacinal, essa turma desvia o foco. Mas não enganam mais quase ninguém, pois nem todo mundo é trouxa, né? Em nosso contexto atual, porém, sequer podemos falar da imunidade natural. Bolsonaro foi execrado por não ter se vacinado, execrado, como se o indivíduo não tivesse mais o direito de escolha. E quando você aponta para esse autoritarismo incoerente e hipócrita, a reação costuma ser a de rotular você de negacionista ou apontar para o fato de que você, eventualmente, se vacinou. Ora bolas! Questionar o passaporte vacinal é absolutamente legítimo e não tem nada a ver com a decisão pessoal de cada um de tomar ou não a vacina. Mas interpretam como se você fosse contra a vacina para o Covid ou vacinas em geral, o que é ainda mais bizarro, né? O debate está proibido, está interditado, abrindo espaço apenas para reações histéricas. É possível ser a favor da vacina e contra a sua obrigatoriedade. Assim como é possível ser a favor da vacina, mas com ressalvas, em especial quando se trata de criança, que tem baixíssimo risco de morte. Isso é o óbvio ululante. É tão difícil assim entender isso, gente?